o que ninguém te conta sobre o Tesouro Direto. Qual que é melhor, qual que rende mais, qual que você deve investir se você quer, por exemplo, comprar um carro daqui na frente, se você quer garantir a aposentadoria, se você quer deixar para os seus filhos. Então, fica até o final desse vídeo que eu vou falar tudo sobre o Tesouro Direto, tá bom? Aproveita a vinheta, já se inscreve aqui no canal e bora lá! O primeiro deles é o Tesouro Selic. Pessoal, esse aí é o famoso mamão com açúcar, tá bom? Esse é o mais simples, então se você tem alguma dúvida de qual você investir, investe no Tesouro Selic. Quanto que ele vai render? Como o próprio nome já fala, ele vai render a Selic, no qual hoje está na casa de 14,25% ao ano, só que podendo ser alterada a cada 45 dias. Vai aumentar se a economia estiver ruim, vai diminuir se a economia estiver boa. O resumo é esse. Por que a gente fala que ele é o melhor para investir, que é o mais conservador, tá bom? Porque você não vai ter impactos negativos, principalmente no médio prazo, dependendo da economia. Só ele pode render menos ou render mais no futuro, só que você não vai ter impacto pelo que já rendeu. Então você consegue colocar dinheiro nele, vender daqui a 15 dias, você vai colocar dinheiro nele, vender daqui a 2 anos, o impacto vai ser somente o quanto que rendeu, só que você não vai ter perda do valor principal, já que ele vai render o próprio juros do Brasil. Ele tem uma liquidez muito forte. Você consegue ver aqui na tabela que ele paga Tesouro Selic mais uma taxa. Essa taxa adicional você vê que é bem irrisória, tá bom? O que vai mudar isso basicamente é a demanda do Tesouro Direto, né? Se ele quer fazer uma capitalização maior, ele aumenta um pouco essa taxa, então é mais ou menos assim que funciona. 2. Tesouro IPCA. Esse aí é o mais famoso, é o mais importante quando a gente fala de acúmulo de patrimônio, né? O Tesouro IPCA+, como o próprio nome já diz, ele rende a inflação, né, que é o IPCA, mais uma taxa pré-fixada. No caso do Tesouro IPCA+, você pode ter aí ou com cupons semestrais ou sem cupons. Sempre foca no sem cupons, porque é o mais fácil para você estar entendendo e estar destinando e montando o objetivo para os seus investimentos. No quesito de rentabilidade, esse é o investimento mais conservador, já que ele vai te garantir um retorno acima da inflação. Então, se a inflação foi 5, ele vai te render ali acima da inflação. Se a inflação for 10, ele vai te render acima da inflação. Então é um investimento que na parte de ganho real, ele é um investimento mais conservador. Só que ele é um investimento bem agressivo se você quer resgatar antes do prazo do vencimento. Porque, por exemplo, vamos falar do Tesouro IPCA 2029, pagando IPCA mais 7,58. No caso desse título aqui, se você levar até 2029, não tem segredo, você vai render IPCA, que é a inflação, mais 7,58. Se o IPCA na média foi 7, vai render 14,58 ao ano no vencimento, que é em 2029. Não tem muito segredo. Só que, se você for vender antecipado, tá bom? Temos algumas variáveis aí, porque, por exemplo, vou tentar ser bem prático aqui na explicação. Quando você for vender esse título no mercado, você quer resgatar ele, vai depender de como vai estar as taxas atuais. Então, se você comprou hoje no Tesouro IPCA mais 7,5 e você vai vender daqui a um ano, vamos utilizar o exemplo que o IPCA foi 7. 7 mais 7,58 rendeu 14,5%. Se as taxas daqui a um ano tiver maior, pagando ali seus IPCA mais 8, IPCA mais 9, você vai ter uma perda de rentabilidade, já que ninguém vai querer o seu título, né, se no mercado está pagando mais. Para você sair, você vai ter uma perda de rentabilidade. Se ele rendeu ali 14,58 em um ano, você vai sair lá com 13, com 12, com 9. Tem algumas variáveis aí, como por exemplo, que a gente chama de carrego, que é a própria inflação. Tem uma variável também que é o próprio tempo, o tempo de vencimento do título, né? Quanto maior o vencimento, mais volátil é essa diferença, né, que você tem de taxa que você pagou pela taxa de mercado, etc. Em resumo, pessoal, você vai estar garantindo um retorno acima da inflação se você levar até o vencimento. Se você sair antecipado, tem essas variáveis de mercado aí, tá bom? Você podendo ter um deságio se as taxas do mercado estiver maior, ou como, por exemplo, também você ter um ágio, que é um ganho adicional. Vamos utilizar o exemplo que a inflação convergiu para a meta do Banco Central, a economia tá boa, os juros caiu, provavelmente depois de 12 meses, esse investimento vai estar pagando menos. Digamos aqui que daqui a 12 meses esse IPCA mais 29 vai estar pagando IPCA mais 5,5, por exemplo. Com certeza, se você sair antecipado desse título, você vai ter um ganho adicional. Por exemplo, se for um 2029, se a inflação nesse caso aí foi 4, né? 4 mais 7,5 foi ali na casa de 11,5. No caso,
os títulos ali vão estar rendendo menos daqui a 12 meses, você vai sair com mais que 11,5, que é o que rendeu em um ano. Digamos com 12, com 13, 14. Quanto maior o vencimento, maior essa diferença. Mas tome muito cuidado que essa diferença pode ser tanto para cima quanto para baixo. E que nem eu falei, foca sempre nos investimentos que não pagam cupom para ficar mais fácil para você se organizar. 3. Título pré-fixado. Esse título é bem parecido com o IPCA+, só que sem pagar o IPCA. É somente aquela taxa pré-fixada. Como aqui é só aquela taxa pré-fixada, ela costuma ter uma taxa pré-fixada maior. Só que o principal é não garante o retorno acima da inflação. Então, nesse caso, entra um outro risco de mercado, que é esse título pode render abaixo da inflação. Vamos, por exemplo, para os exemplos, tá bom? Tesouro pré-fixado 2028. Esse aqui tá pagando 13,49. Se você levar até o vencimento, até 2028, você vai ganhar 13,49 ao ano. Não tem segredo nenhum, tá bom? Se você for sair antecipado, é a mesma metodologia do IPCA+. Se a taxa quando você for vender tá maior, você vai ter uma perda de rentabilidade. Se a taxa quando você for vender tiver menor, você vai ter um ganho ali de rentabilidade. Só que um outro risco também é a própria inflação. Se no final aqui em 2028 a inflação for 13 ou 14, esse título não pagou para você nem a própria inflação. Isso é muito prejudicial. Por isso tem que tomar muito cuidado, e quando você monta uma carteira com pré-fixado, você tem que ter algumas diversificações, como por exemplo, títulos pagando IPCA+. Já que se você perder para a inflação nesse título pré, embora seja uma taxa muito alta, a gente fala aí que atualmente estamos em taxa em máximas históricas, né? Isso aconteceu 3 vezes na história. Em 2008 na crise subprime, 2016 ali na época da Dilma, no impeachment, 2 anos de PIB negativo, e agora 2025. Então, mesmo sendo taxa em máxima histórica, as coisas sempre podem ficar pior ainda do que tá, né? O fundo do poço pode ser mais fundo. E se a taxa ali, a inflação foi 15, esse título não pagou nem a inflação. Então você tem que ter dinheiro em investimentos que vai te garantir ali um certo retorno real, que vai contrabalancear a rentabilidade. Porque no caso, se você pegar também o IPCA mais 7 e esse de 13,5, se a inflação foi 15, o IPCA mais 7 vai estar te pagando ali na casa de 22%. Deu para entender? Conclusão. Primeira, qual que é melhor? Depende. Como eu expliquei bastante aqui, focar em liquidez ali, algo conservador, Selic não tem erro, tá bom? Quer algo ali mais personalizado, montar uma carteira de médio e longo prazo ali com uma estratégia, o pré e o IPCA+ pode ser melhor. Só que você tem que entender esses riscos aí. O pré pode render abaixo da inflação, o IPCA+, se você quiser vender antecipado, e também o pré, também tem essas variações de mercado, tá bom? Que vai depender de como as taxas vão estar no futuro. Então, tome cuidado para montar a sua estratégia. Então, se você viu o vídeo até aqui, com certeza você gostou. Já dá um like aí para me ajudar, tá bom? Aproveita e já se inscreve também no canal. Muito obrigado e tchau!